Emiya Shirou, amado por muitos, odiado por tantos outros. Porém, ame ou odeie, é impossível negar que o Shirou é um dos protagonistas já feitos. Eu já fiz há muito tempo um vídeo para o defender, e agora eu volto, mais uma vez para fazer o mesmo. Muitos não gostam do nosso menino Xerox das redundâncias. Porém, após o vídeo de hoje, talvez você aí que está vendo, mude a sua perspectiva dele, e da narrativa de Fate como um todo. No vídeo de hoje, falaremos sobre Fate Stay Night Unlimited Blade Works, e o quão incrível é a dinâmica de Emiya Shirou e Archer. Antes de iniciar, peço desculpas pela voz, acabou havendo um problema e não pude usar a minha própria. Peço desculpas, mas espero que entendam. Vamos lá, para começo de conversa, vamos estabelecer um conceito de narrativa, me baseando no livro Create Character Arcs, em um arco positivo, onde o personagem tem algo errado. Ao longo do enredo ele percebe o que está errado e, idealmente, usa o que aprendeu para resolver o conflito da história. O arco da mudança é sobre a mentira em que o personagem acredita. A mentira seria uma crença que está o limitando, um equívoco sobre si mesmo, o mundo ou provavelmente ambos. A mentira que Emiya Shirou acredita é que ser um herói da justiça é um erro, é um ideal quebrado e hipócrita que nem mesmo veio dele, ou seja, que o seu ideal é falso. Isso é causado pela dúvida, um conflito interno que o faz acreditar que o caminho que ele está trilhando é errado, e essa mentira é personificada pelo Archer, que passa boa parte do anime soltando farpas para o jovem, porém, na realidade, ele está o lembrando das dúvidas que povoam a sua própria cabeça. Tudo que o Archer fala é como se fosse a verbalização dos pensamentos que Shirou já está tendo, dúvidas, medos e inseguranças. E as conversas entre os dois, se você prestar atenção, é basicamente um monólogo. O Shirou não gosta do Archer porque ele sabe que tudo que ele diz está certo, mas ele simplesmente não consegue aceitar. Outra coisa importante que vocês devem ter em mente é qual é a Magicrifit de Emiya Shirou, o Unlimited Blade Works, a arte de espadas ilimitadas, se traduzido a grosso modo, que é a habilidade de copiar armas, mais especificamente, espadas, mas não limitadas a elas. O sonho de Shirou, o sonho de ser um herói, foi copiado de Emiya Kiritsugo, o seu pai e salvador. E o poder dele é copiar o símbolo de heroísmo de outras pessoas, o fantasma nobre delas. Por isso o espírito heróico Emiya Shirou se considera um herói falso, porque ele considera o seu ideal falso, já que nenhum dos seus fantasmas nobres veio dele mesmo, igual o seu ideal que o fez chegar ali, tudo que ele tem é copiado. O UBW é uma reality marble, ou seja, ela é a representação física do mundo mental do mago. Como Shirou disse, o poder dele é criar um mundo com espadas ilimitadas, então o estilo Smile Body é quase que literal, sendo as espadas a personificação física dos seus ideais. Quando ele entra em conflito com esses ideais, as coisas não ficam muito boas. Em Eavensfield, quando ele os abandona, o seu corpo é quase que completamente destruído por espadas, representando o seu estado mental que estava devastado. Já o Shirou da Rota Fate é o completo oposto, com o seu ideal o impulsionando a ir para frente mesmo quando ele estava praticamente morto. O UBW do Archer é um terreno desolado com engrenagens quebradas, debaixo de um céu nublado, e esse é o palco da nossa luta. Como os dois são a mesma pessoa, essa luta é tanto externa quanto interna, Shirou lutando contra o seu medo e insegurança sobre o futuro, e o Archer lutando contra o seu passado que o levou até ali. Durante a batalha, o Archer começa na frente, cada diálogo é ele falando para si mesmo e empunhando os próprios ideais, ele destrói os do Shirou. A mentira de ambos está vencendo na mente de cada um. Certa vez, o Archer estava em uma situação onde inúmeras pessoas iriam morrer, e ele não era forte o bastante para os salvar,
Foi nesse dia que ele fez um contrato com a Counterforce e se tornou um herói. O mundo lhe deu o poder necessário para salvar as pessoas, em troca de servir como um guardião pelo resto de sua vida. Como ele queria ser um herói da justiça, ele pensou que seria o destino perfeito. Então, ao invés de aceitar o fim inevitável, ele fez o contrato. Entretanto, ao se tornar um guardião, ele foi invocado em várias eras, obrigado a matar pessoas para salvar mais pessoas para sempre. Aquele que só queria ver as pessoas sorrindo, agora agia apenas como um zelador, obrigado a ver o pior da humanidade para sempre. Olhar para sua versão mais nova, o lembrava daquilo que o fez parar naquele inferno. O falso ideal de ser um herói da justiça, algo hipócrita que está destinado ao fracasso e à ruína. Contudo, ele cometeu um erro fundamental. Ele esqueceu algo fundamental. Emiya Shirou sofre de uma síndrome chamada de Síndrome do Sobrevivente. Ele só consegue sorrir vendo outras pessoas sorrirem. Ele aceitou realizar o sonho de Kiritsugo, mesmo não sendo seu. Algo que não nasceu dele, é algo que ele vê valor. Então, mesmo que seja hipócrita, mesmo que seja copiado de outra pessoa, mesmo que o Archer esteja certo, esse é o caminho que Shirou acha correto para si mesmo. Ele gosta genuinamente de viver assim e com certeza não vai se arrepender no final. Por que mesmo que esse caminho o leve ao inferno, e no fim ele seja traído e odiado? Ao longo da jornada, muitas pessoas estavam sorrindo. À medida que a versão mais jovem começa a vencer, o Archer, se lembrando do motivo de ele querer tanto ser um herói, lembrando finalmente o rosto alegre das vidas felizes que só acontecem por causa do seu árduo trabalho, ele finalmente aceita o seu destino. O céu da Reality Marble se abre, a sua mente estava ficando em paz novamente, e assim, ele perde, vencido pela espada da sua versão mais jovem, e depois disso. O motivo do Archer dizer que é o Shirou que deve derrotar o Gilgamesh é claro. O Rei dos Heróis, com a versão original de todos os fantasmas nobres versus Emiya Shirou, um jovem com fantasmas nobres copiadas. O Gil chama ambos de falsificadores, mesmo que copia e falsificação pareçam sinônimos, elas não são. A definição da palavra falso refere-se a algo que não é genuíno, autêntico ou real. Já a cópia refere-se à reprodução de algo, muitas vezes com o objetivo de replicar ou duplicar o original. Uma cópia pode ser uma reprodução fiel de algo, e isso se torna evidente dentro de sua Reality Marble. Os fantasmas nobres originais do Rei dos Heróis se quebravam uma vez que colidiram com as cópias, provando que os seus ideais mesmo copiados eram tão verdadeiros quanto de qualquer outro herói. Uma vez que Shirou podia copiar não só a arma, mas as memórias dela, ele se tornou tão habilidoso quanto um mestre usando aquela arma, por isso conseguia pressionar o Gilgamesh no corpo a corpo. O rei, que era apenas o portador de várias armas, e mestre de nenhuma, percebendo que o Unlimited Blade Works era mais rápido que o Gate of Babylon, resolveu puxar a EA. Mas fazer isso enquanto estava sendo pressionado durante a batalha, gerou uma brecha que não seria ignorada, e isso levou ao seu fim. E nesse momento, o próprio Rei dos Heróis o reconheceu. Acho que não há prova mais definitiva que o seu sonho é legítimo. No fim de tudo, depois de uma longa jornada, passando por uma agonia constante por um tempo infindável, ele sorriu. Após tanto tempo, ele sorriu, ao finalmente poder ver o rosto de alguém que ele salvou com as próprias mãos. Mesmo não sendo a minha rota favorita e mesmo não sendo a versão do Shirou que eu mais gosto, não consigo não admirar a qualidade da escrita, e a quantidade de significados que tem até em coisas simples. Eu basicamente cortei ela porque não era o foco do vídeo, porém a Arturia está muito ligada com o Shirou, então claramente ela teve sim relevância nesse combate, já que um é absurdamente importante para a vida do outro. Ele nunca é capaz de esquecer, porém isso fica para um vídeo da própria Arturia ou da Rota Fate. Pretendo fazer um vídeo sobre as outras rotas, tenho um roteiro inteiro de um vídeo sobre a Rota Fate da novel. Porém eu gostaria de fazer um sobre Ravensfield antes. O problema é que é a única rota que não li a novel. Gostaria de fazer alguma live jogando ou algo do gênero, mas aí depende da recepção de vocês. Qualquer coisa eu faço vídeo da Rota Fate antes até. Mas para isso vocês têm que deixar aquele like para incentivar a continuar e não se esqueçam de se inscrever para não perder os
próximos vídeos. Por hoje é isso, até a próxima!